O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, trazem hoje o ex-ministro do Trabalho e presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Ministro, o senhor tem uns 4 meses, mais ou menos, que deixou o ministério, né? Até se fala que até hoje o senhor não foi substituído, o que significa mais ou menos que o senhor é um homem insubstituível? Não, meu filho, insubstituível, todos eles estão no cemitério. Eu penso que isso é um pouquinho da fotografia da realidade brasileira e da realidade do governo. Quer dizer, o ministério só saiu eu, né? Chegou um momento que era tanta pressão em cima, tanta artilharia pesada, dos chamados MUI amigos, que eu pedi para sair. Depois entrou e continuou toda a equipe que trabalhou comigo durante 5 anos. Não teve uma alteração. E não tem mais uma acusação, não tem inquérito, não tem foto, não tem gravação, não existe nada. Por isso que eu repito, foi uma ação política, principalmente por algumas atitudes ousadas que eu tomei, ponto eletrônico, continuar defendendo que não se devia tocar na legislação trabalhista, ter pedido ao presidente Lula para vetar o PJ, né? Então a gente foi um pouquinho ousado. E quando a gente é ousado, a gente ganha inimigos poderosos. Eu estou com a consciência tranquila, eu tenho certeza que no momento que a presidente achar conveniente, ela escolherá o nome do PDT. Bom, então voltando ao panorama do Ministério hoje, o senhor não deve ter do que se queixar, né? Porque está lá sua equipe praticamente toda funcionando e a serviço do governo, claro. Então, eu lhe pergunto, ministro, durante esses 4 meses que o senhor está afastado, mudou um pouco, né, o panorama econômico em função dessa crise europeia que está influenciando fortemente as economias, não só do Brasil, como de toda a América Latina e do mundo inteiro. Então, já se fala em desindustrialização, em queda da contratação, né? O senhor bateu recorde no Ministério. E eu pergunto como é que o senhor vê o panorama justamente de fora do Ministério. Bom, em primeiro lugar, Leite, o Brasil sempre se garantiu, em 2 crises consequentes que nós tivemos, no mercado interno. Nós tivemos um ganho real do salário mínimo muito forte, mais de 60% dentro do governo Lula e o primeiro ano da presidente Dilma, acima da inflação. O presidente Lula assumiu em 83, o dólar varia em torno de 80, 85 dólares. Hoje é mais de 330. Isso deu um grande poder aquisitivo, uma base da pirâmide que, inclusive, subiu, se elevou de nível. E foi esse salário mínimo aumentado acima da média da inflação em 60%, aumento real, que impulsionou a economia brasileira. Porque essas pessoas, todas elas, precisavam comprar. Você sabe que isso é do mercado. Quanto mais gente comprando, mais gente vendendo, mas muitos mais produtos produzidos. Mais produtos produzidos, mais gente empregada. E é o chamado ciclo virtuoso da economia. Da minha opinião, o mercado interno continua aquecido, mas não tanto quanto há 1 ano, 2 anos atrás. Por quê? Porque tudo tem limite, as pessoas têm seu limite de crédito. As pessoas também não podem sair comprando por comprar, elas têm que pagar seus crediários, começam a vir as prestações do final do mês. E nós vivemos hoje um ciclo onde não tem tanta força, como já teve há 1 ano, 2 anos atrás, o mercado interno. Ao lado disso, nós temos uma outra situação. Por exemplo, no mercado de trabalho. Nós geramos nos últimos 9 anos 15 milhões de empregos. Ou seja, mais da metade do total de empregos formais, seletistas e empregos públicos, municipais, estaduais e federais, gerados desde que foi implantada a legislação trabalhista do Brasil, foram gerados no governo do presidente Lula e no ano do governo da presidente Dilma. Isso aí, ministro, antes que o senhor complete este raciocínio, eu gostaria de lembrar a situação que vive hoje países da Europa e mesmo os Estados Unidos. Você vê o seguinte, que lá na Espanha, o setor de desemprego está entre 22% e 25% no geral. Mas entre os jovens é de 50% a 60%, não é? Não só na Espanha, na França está chegando lá, né? Na Inglaterra está aquilo. Eu pergunto ao senhor, o que é que deu na América Latina para, nesse aspecto, superar os europeus? Primeiro que o mercado europeu é um mercado saturado, né? Como eu estava falando, só para completar,
o Brasil, como gerou mais de 15 milhões de empregos, chega uma época que você já tem tanto emprego gerado que você tem com uma estabilidade. Não tem mais tanta gente procurando emprego. Nós estamos praticamente no pleno emprego, está em torno de 6%. 6%. O índice de desemprego no Brasil é o menor índice histórico. Então você não vai ter os mesmos recordes de geração de emprego que eu tive a sorte e a oportunidade de ter enquanto ministro durante 5 anos, tanto 4 no governo do presidente Lula como 1 ano no governo da presidente Dilma, praticamente. A Europa vive um efeito contrário. Como o mercado da Europa interno está desaquecido, como o poder aquisitivo do europeu, tanto o euro quanto o dólar, desvalorizou, e o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, o poder de compra do mercado interno é muito pequeno. Eles estão importando muito, né? A balança comercial europeia vive um déficit contínuo. A do Brasil é superavitária continuamente, até aumentando um pouco a exportação por causa da valorização do dólar, do escupe do real em frente ao dólar. Tem muitos brasileiros indo para o exterior, muitos brasileiros comprando muitos produtos. E o que acontece? Mas agora parece que está aumentando o dólar e os brasileiros que estão viajando parece que estão diminuindo, estão até reclamando, né? Não, isso daí é um ciclo. A gente nunca vai agradar todo mundo ao mesmo tempo. O dólar está 1,83, 1,84, estava há 4 meses atrás 1,70, 1,75. Nós temos que, até o teto de R$2 é um valor aceitável. Passar de R$2, aí acontece um desequilíbrio maior. Mas tudo tem os dois lados, né? Quando você tem a moeda real muito valorizada, você paga muito pelos insumos que a indústria brasileira utiliza para fabricar. E as exportações brasileiras perdem o poder competitivo por causa da valorização do real. Como o dólar vale menos, gasta-se mais para produzir, o custo do produto exportado passa a ser maior. Eu acho que o equilíbrio é o ideal. Eu acho que o Banco Central, o Ministério da Fazenda, está fazendo o correto. Quando ele sente que está caindo muito o dólar, ele começa a comprar dólar. Nós temos hoje o maior estoque de dólar da história do Brasil. São quase 280 bilhões de dólares na reserva cambial brasileira. Nós somos a 4ª ou 5ª maior reserva em dólar do mundo. Isso significa dizer que o governo está agindo para também que o real não se valorize de tal maneira que desequilibre as contas da balança comercial. Mas isso sempre é um fio de navalha, né? Passou um pouquinho, já passa a prejudicar, diminuiu um pouquinho, também prejudica. O equilíbrio é o ideal. Mas repetindo e fechando essa tua pergunta, eu acho que o mercado europeu é um mercado muito saturado. Você não tem, por exemplo, praticamente quase nenhum país da Europa, a necessidade de investimentos em infraestrutura, como o Brasil tem, a necessidade de você tirar uma camada muito grande ainda da sociedade da extrema pobreza, né? Nós temos ainda milhões de brasileiros na extrema pobreza. Você tem na Europa uma outra realidade, né? O que o brasileiro precisa consumir hoje, a Europa já consumiu há 20 anos, 30 anos atrás. Então, são fotografias e realidades diferentes. Isso faz com que, no momento em que a América Latina, China, Rússia, Índia, que são mercados consumidores enormes, né? Se somar a América Latina com China, Rússia e Índia, nós temos quase que 65% da população mundial, quase 70%. Então, isso significa dizer que tem um mercado interno consumidor muito grande. Já na Europa, não. A população é a mais velha, a média de faixa etária é mais idosa, não consome tanto quanto os jovens, não tem as mesmas necessidades de infraestrutura, de ensino, de saúde que tem os países emergentes. Então, essa realidade, eu acho que no Brasil e na América Latina vai continuar forte durante muitos anos. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que existem sinais evidentes aí do desaquecimento da economia, né? Dificilmente o Brasil vai crescer 3%. Mas a gente vê que a Argentina e países aí do lado estão crescendo mais, né? A Argentina decresceu também, mas ela estava crescendo a 8% e está crescendo entre 6 e 7, 5 a 7%. São realidades diferentes. A Argentina tem economia comparada ao estado de São Paulo. O Brasil são várias Argentinas, com todo respeito aos argentinos que sempre perdem na gente futebol e na economia também. Eu penso que a realidade brasileira está fazendo vários Brasis. Você tem o Nordeste crescendo a uma média maior do que a Argentina, 7%, 8%. Você tem o Norte crescendo muito mais do que a média nacional, 5%, 6%. Você tem o Sudeste já saturado. Você já tem o Sul já no limite do crescimento. Então, esses vários Brasis estão começando a se encontrar. Você tem hoje um desenvolvimento muito maior nas camadas mais pobres da população. Então, eu penso que o Brasil vai ter isso aí, 3%,
um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de 3% do crescimento, mas ainda é um crescimento bom. E acredito que em 2013 passe de 4%, 4,5%. O importante é que o Brasil está crescendo sem inflação. O importante é que o Brasil está crescendo com a melhor fórmula, na minha modesta opinião, de distribuição de renda, aumento real de salário. Nada é mais eficiente, nada distribui melhor renda do que a carteira assinada e o aumento real de salário. É isso que está transformando o Brasil. Ministro, o senhor falou da Argentina, de uma forma até jocosa, claro que brincando, né? Claro. Mas a presidente da Argentina acaba de fazer um ato, estatizar né? uma empresa espanhola, né? Espanhola, estratégica e tudo. Eu me lembro que o Leonel Brizola foi um dos primeiros estadistas, ele não era nem estadista no plano federal, era apenas do Rio Grande do Sul. Ele também fez 2 expropriações na base bem surpreendente daquela que foi feita pela Argentina. Então, dizem também que o senhor quer dizer, teve de se afastar do ministério por causa das pressões que seriam sido umas pressões anti-brizolistas. O senhor é considerado muito brizolista. Isso tem fundamento? Tem sim. A gente não tem medo de falar a verdade. Talvez um dos meus maiores erros tenha sido isso. Eu trabalho com o coração aberto. Eu falo o que eu penso, eu não escondo o que eu penso. Eu acho que o governo da presidente Cristina está correto estatizar uma empresa que não queria investir. Essa empresa, que a gente não vai falar o nome para não divulgar e dar mais dividendos a ela, é uma empresa que explorava o petróleo na Argentina e não estava investindo nada. A Argentina com graves problemas, um país que tem uma produção de petróleo comparada com a sua população autossuficiente, mas que não tinha investimento nessa empresa estrangeira. O que fez a presidente Cristina Kirchner? Reestatizou, porque todo o petróleo argentino já era estatal. Eles privatizaram e viram que não deram certo, porque são setores estratégicos da economia, energia elétrica, petróleo, né? Energia nuclear. Tem setores que não tem como privatizar, porque senão o Estado perde o controle e a nação não tem direito a se desenvolver conforme o interesse do Estado. Então ela fez o correto. Apoio, aplaudo e acho que isso é uma lição para todos nós aprendermos. Mas são realidades diferentes. Aqui a Petrobras é nossa, literalmente nossa. Bom, mas o que está acontecendo na Argentina é um processo também de reestatização. O marido da Cristina, o Néstor, né? Lá é um casal presidencial, o Néstor já é falecido, mas ele tinha estatizado a companhia de água. Chegou a Cristina, já estatizou os fundos de pensão que eram privados. Inclusive dizem que ela até se antecipou, porque esses fundos de pensões eram, assim como a YPF ou YPF, né? Essa empresa já estava quase em mãos dos americanos, né? Então, entre estatizar e reestatizar uma empresa que é dos espanhóis, é muito mais difícil estatizar uma empresa americana, né? Então, eu queria justamente saber da sua opinião com relação a esse processo de reestatização. O que é que está acontecendo? Essas empresas não estão investindo, elas não estão correspondendo às expectativas que geraram tanto na tal da privatização? Com certeza, amigo. Eu acho que setores estratégicos não podem ser privatizados. Como eu já falei anteriormente, o setor da energia, tanto a energia movimentada pelas turbinas das águas, como a energia nuclear, que tem uma grande discussão sobre a benevolência ou não dela. Eu sou cético contra a energia nuclear. Eu acho que o Brasil tem que ter todo o aprofundamento do conhecimento da energia nuclear, mas deve priorizar a hidrelétrica, porque é mais natural, é menos poluente e o Brasil tem um potencial incomensurável de produção de energia através dos seus rios, das hidrelétricas. E penso que temos muitos setores do Estado brasileiro que tem que ter controle do Estado. Muitos setores da economia brasileira. Como seria do Brasil se não tivesse o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica? Banco privado não coloca dinheiro na hora da crise. O que seria do Brasil se agora uma atitude corajosa da presidente Dilma não determinasse que os bancos públicos diminuíssem as taxas de juros? Se esperasse pelos bancos privados, a gente esperar a vida toda, que eles cobram os olhos da cara. Então, tem setores que são estratégicos da economia que o Estado tem que mostrar o que veio. E eu penso que nós estamos no caminho certo aqui no Brasil e a Cristina também no caminho certo lá na Argentina. Ministro, o senhor falou há pouco na questão da potência
né, econômica desse nosso sistema estatal bancário, né? Os bancos, né? Nós temos uma grande influência nesse ponto. Inclusive o BNDES chega a ser maior em certos aspectos do que o próprio FMI, né? Do que o próprio Banco Mundial, não é isso? Então, eu pergunto ao senhor que nessa questão dos juros também entrou muito a força desse sistema, não é? Claro, é um instrumento que o governo tem para ajudar a que o mercado não seja tão voraz. O mercado financeiro brasileiro é o mais lucrativo do mundo. Todos os bancos no mundo estão tendo prejuízo. No Brasil, é a maior lucratividade. E quando eles pedem um lucro de 1%, parece que o mundo está acabando. Eu acho que nós temos que agir forte nesse setor. Eu acho que esse setor é muito sem uma regulamentação bem definida. E eu penso que o governo está certo em tomar atitudes ainda mais fortes contra essas ainda maiores taxas de juros do mundo. O Brasil, quando é o primeiro, é o segundo colocado, num campeonato que a gente não deveria nem disputar, que a gente devia ser das mais baixas, e que atrapalham muito o capital produtivo. Eu sou a favor do capital produtivo, eu sou a favor de quem investe para produzir, para gerar emprego. Esse negócio de capital especulativo é só para rico que gosta de ficar na praia, que não produz e que não trabalha. Então, está certo o governo, é por isso que nós apoiamos o governo, um dos grandes motivos é esse, e eu penso que nós temos que ter coragem de ousar. Eu acho que temos que baixar ainda mais as taxas de juros, porque isso vai ter um resultado imediato para a sociedade. Geração de mais emprego e crescimento da economia. Agora, eu me imagino se naquela queima das privatizações dos governos anteriores ao Lula, nós tivéssemos privatizado o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica. Fechava para balanço, não tinha mais o que fazer. Por isso, está provado, principalmente nessa crise econômica, se não for o dinheiro do BNDES, inclusive com mais de 150 bilhões oriundos do FAT, Fundo de Amparo do Trabalhador, que é gerido pelo Ministério do Trabalho. As taxas dos juros do FAT são as mais baixas do mercado, estão em níveis e padrões internacionais. Algumas ETR 4% ao ano, 5% ao ano, como o dinheiro do FGTS, que é a mesma coisa. Todas essas taxas, em 5 anos, vocês podem pegar que está na história, vão se fazer justiça um dia, nós abaixamos sem nenhuma política econômica determinante pela metade. E eu, presidente do Conselho Curador, votado e aprovado por unanimidade. Então nós temos que ter ousadia. Talvez por isso a gente tenha tanto inimigo poderoso. Porque a gente não tem medo de ser a favor do Brasil e a favor de que o Brasil desenvolva uma política de desenvolvimento com controle da taxa de juros e com o sistema financeiro ter o Estado como uma espécie de fator mediador de toda a economia. E mais do que isso, eu quero chamar a atenção, já aproveitando essa fase final do programa, para a questão industrial. Ou o Brasil investe para valer no desenvolvimento de tecnologia de ponta, em preparar cientistas, em preparar a indústria nacional. É um absurdo o Brasil ter fábrica de avião e não ter fábrica de automóvel. Nós disputamos hoje com a Embraer, que fabrica um dos melhores aviões do mundo. É claro que a gente sabe que 80% dos componentes do motor é importado, mas a marca, o design é Brasil. Quando a Embraer está viajando nesse Brasil todo, os Estados Unidos é um dos maiores compradores. Nós temos a marca do Brasil. Todo mundo tem que pagar royalties pelaquela produção brasileira. E nós temos uma fábrica de automóvel. Nós somos o maior consumidor hoje do mundo, proporcionalmente, de automóvel. Então nós temos que desenvolver tecnologia de ponta. Nós temos que incentivar cientistas. Nós temos que incentivar a indústria da criatividade nacional. Nós temos que continuar tendo nossas montadoras, mas queremos ter, devemos ter, temos que trabalhar para ter uma fábrica nacional de automóveis genuinamente brasileira, que é onde hoje gera mais emprego e onde hoje gera mais e melhor distribuição de recursos. Na verdade, nós não estamos terminando o programa, nós estamos terminando o primeiro bloco do programa e voltamos daqui a pouco, agora falando de política, CPI, Cachoeira e outras.